Olá, hoje eu queria falar um pouco sobre uma questão que incomoda bastante quando a gente ouve que os católicos progressistas, eles não seguem a doutrina católica. Acho que poucas coisas são mais frágeis e mais falsas do que essa quando há uma acusação contra nós que estamos diante da teologia da libertação como instrumento daquilo que faz com que a nossa fé possa ser sentida e vista e percebida por nós. Eu tenho muita dificuldade de compreender uma pessoa que acredita ter uma régua para medir a fé da outra pessoa. Eu não seria capaz de dizer se a fé de outra pessoa é melhor do que a minha. Porque, primeiro, que eu acho que a minha fé é muito frágil. E todos os dias eu preciso pedir a Deus a proteção para que Ele possa me ajudar a fortalecer a minha fé. Segundo, porque é impossível que alguém possa dizer o que significa a minha fé para mim. Logo, diante disso, uma das questões mais caras aos conservadores é a questão que eles tanto falam da doutrina. Às vezes eu tenho a impressão de que esse pessoal não lê a doutrina católica. Por exemplo, todas as vezes que a gente vai dialogar sobre a questão doutrinária, nós vamos buscar o motivo pelo qual se escreve uma doutrina. E ela é, no caso da religiosidade católica, um balizamento, uma reflexão, uma análise de uma determinada conjuntura que estabelece uma ação a partir da palavra de Deus. E é a partir da palavra de Deus que está então o processo que a gente vai chamar de dogmas da construção católica. Mas além dos dogmas católicos, nós vamos também trabalhar a questão das encíclicas papais. E além dessas encíclicas, nós também vamos ter as cartas dos conjuntos de países que formam os bispados, que vão trabalhar então essa perspectiva do alinhamento da fé diante do povo de Deus. E nós acabamos tendo como uma opção de fé católica a perspectiva e a visão da doutrina social da Igreja. Eu não acredito que haja nenhuma encíclica, nenhuma orientação da Igreja que não esteja o ser humano como centro dessa orientação. Claro que Deus está dentro dessa perspectiva, dentro dessa lógica e dentro dessa informação. Então é evidente que Deus é a grande motivação para que se faça uma reflexão sobre a palavra. Mas muito mais do que isso, nós vamos estabelecer a quem se destina. Ou seja, Deus não escreve para si próprio. Né? O Deus não fala e não estabelece uma relação com o ser humano para si próprio. Deus estabelece a relação com o ser humano para poder dar ao ser humano a possibilidade de ter a esperança de um dia se encontrar no reino que ele prepara a todos nós. Pois bem, então, o processo doutrinário é um processo que nós vamos ter uma visão, e uma necessária visão, diga-se de passagem, de organização da vida religiosa desse povo. E é exatamente aí que entram algumas questões. Eu estou aqui com uma encíclica muito interessante, que ela é pouco conhecida ou pouco falada, que é uma encíclica de Papa Pio XI, um grande Papa. Aliás, um Papa que é uma grande referência dos conservadores. Eu acho que eles não leem direito o Papa Pio XI. Se lessem, não falariam tanta besteira. Existe uma encíclica chamada Mitbrennender Sorge, que vai, em tradução livre, em tradução para o português, chamar com ardente preocupação. Né? E a que se refere essa encíclica? Ela vai falar sobre a questão do nazismo e da contrariedade que a Igreja tem diante da visão nazista. Mas há também uma outra encíclica, que em outro momento eu vou falar, sobre a questão da Igreja ser contra o fascismo. O fascismo, né? Tão em voga no Brasil ultimamente. Pois bem, onde que surge e de onde surge, então, essa orientação? Orientação
da Igreja Católica, de Papa Pio XI, que vai falar sobre a questão do nazismo e por que os católicos são contrários ao nazismo. Porque nenhum cristão pode ser favorável a essa prática ou a essa lógica tão nefasta para a humanidade. Enfim, ele trabalha várias questões e tem uma que é de uma sabedoria ímpar, que ele vai falar. Quem exalta a raça, ou o povo, ou o Estado, ou uma forma particular de Estado, ou os depositários do poder, ou qualquer outro valor fundamental da comunidade humana, por mais necessária e honrosa que seja a sua função nas coisas mundanas, quem levanta essas noções acima do seu valor padrão e diviniza-as a um nível idólatra, distorce e perverte uma ordem do mundo planejada e criada por Deus. Ela está longe da verdadeira fé de Deus e do conceito de vida que essa fé defende. Sabe o que é isso aqui? É quando as pessoas começam a chamar um líder de mito. É isso. É exatamente essa perspectiva que Hitler tinha diante do seu povo. E a gente sabe o que deu. A gente sabe o que aconteceu na humanidade. Hitler tinha ódio aos judeus. Mais de 5 milhões de judeus foram exterminados. Mortos, assassinados em câmaras frias, em campos de concentração. Mas também muitos católicos. Também muitos cristãos, não apenas católicos. E também ciganos. E também comunistas. Todo mundo que pensava diferente desse mundinho ridículo de acreditar que um homem é mais importante do que Deus, leva a pessoas como... não é como a ele, é como a Hitler. É por isso que nós devemos ter a convicção e a clareza extremamente objetiva de que um cristão cria a sua relação com a sociedade a partir do Evangelho. Se a palavra de Deus é a Constituição, então nós vamos dizer que o Evangelho são as cláusulas pétreas dessa Constituição, irremovíveis. Não há negociação possível com o Evangelho. E o Evangelho, do começo ao fim, ele estabelece uma relação muito clara com a opção preferencial de Jesus Cristo aos pobres. Me mostre uma única ação de Jesus Cristo que ele defenda a morte, que ele defenda o armamento, que ele defenda a perspectiva de estar diante de um ser humano que possa ser comparado a Deus. Não vai achar. É por isso que nós, cristãos, precisamos ter muito claro qual é o nosso propósito e qual é a motivação que nos leva a termos fé. A fé é um processo que não se explica, apenas se sente. A fé estabelece, essa sim, uma ação concreta na vida cotidiana de uma determinada pessoa que cria relação com outras pessoas. E é isso que determina, então, a condição da religiosidade de uma pessoa para com o seu Deus. E, de novo, eu não posso e jamais me arriscaria a dizer que a fé de outra pessoa ela é melhor do que a minha ou que ela é pior do que a minha. Talvez melhor eu possa até dizer, porque acho tão bela a fé de tantas pessoas e elas são tão exemplares para mim, mas pior eu não posso dizer. Não posso porque é a fé daquele indivíduo e somente Deus pode dizer qual é o grau de fé que essa pessoa possa ter. Pois bem, diante disso, a grande lógica que eu gostaria de estar dialogando é de que se tem uma coisa que nós católicos que temos a opção preferencial pelos pobres, que estamos diante da teologia da libertação como filosofia da nossa caminhada, é de que a doutrina social da Igreja ela estabelece conosco uma relação muito clara de orientação daquilo que deve ser o papel do cristão no meio do povo. E o papel do cristão no meio do povo é o papel da cura. Sim. E nós acreditamos profundamente que a ação divina ela traz a cura. Mas nós também acreditamos que a ciência, que é uma sabedoria dada por Deus ao homem, estabelece também essa relação de cura. E é por isso que o acesso à medicina deve ser público, gratuito e universal. Por isso que nós defendemos o SUS.
Por isso que nós não acreditamos que uma vida tenha mais valor do que a outra, que a vida do rico é mais importante do que a vida do pobre. Nós temos certeza de que elas são igualmente importantes diante de Deus. Ora, se elas são igualmente importantes diante de Deus, por que que uns têm privilégio e outros não? Uns podem ter acesso aos melhores médicos, aos melhores hospitais e às melhores condições, e o outro padece numa fila sem fim, sem tratamento para sua doença. É essa condição que nos leva a fazer a reflexão sobre a necessidade de poder ter saúde para todos. Isso vale para a educação, vale para a moradia, vale para o trabalho. Todas essas condições são inerentes à fé de alguém que acredita num homem que partilhou o pão, que deu a sua vida para redimir o ser humano, que foi e é presente na vida das pessoas de forma plena e absoluta. Não é abstrato. E mais do que isso, ela também, nesse sentido, não é doutrinária, ela é exemplificadora. A doutrina estabelece relação com a ação secundária da fé, não é primária. A ação primária da fé é a caridade. A ação primária da fé é a ação concreta na defesa da viúva, na defesa do marginalizado, na defesa do pobre, na defesa do sem teto, na defesa do sem terra, na defesa do presidiário, que não teve oportunidades e que sucumbiu a esse mundo tão egoísta e que busca na riqueza e no poder do dinheiro a sua felicidade. Evidentemente que não vai achar ali. É por isso que eu acredito verdadeiramente que nós precisamos sim discutir doutrina. Nós precisamos sim discutir a nossa ação evangélica e nós precisamos sim seguir a orientação da igreja. Mas ela precisa ser completa. Porque se ela tiver o condão de defender apenas aqueles que têm poder, aqueles que gostam de palacetes e de roupas púrpuras, esse não serve. A mim, pelo menos, não. Porque a mim serve aquele que está ao lado do pobre. A mim serve aquele que quer um evangelho libertador. Um evangelho que dê esperança. Um evangelho que traga na sua óbvia ação a caridade. Porque diz São Paulo, apóstolo em Coríntios 13, ao final daquela bela passagem, onde ele vai fazer uma reflexão sobre o que é a caridade, o que é o amor, ele vai falar que três coisas ficam para a eternidade, mas somente uma delas permanece: a fé, a esperança e a caridade. A fé, uma vez alcançada a presença de Deus, já não é mais necessária. A esperança, do mesmo modo, se tem a condição de chegar a Deus, então ela já se faz desnecessária. Então o que resta é a caridade. E essa é a marca que fica na memória. E essa é a marca que fica na condição daqueles que compreendem que a doutrina estabelece relação com o processo de compreensão do Evangelho. Mas não é maior do que o Evangelho. E é exatamente aí que está, então, a nossa condição de cristãos e cristãs que pensam numa igreja libertadora, próxima aos pobres, próximas àqueles que sofrem e próxima principalmente daquela igreja que está ao lado das pessoas, dos homens e das mulheres que acreditam que Deus é Salvador do mundo todo ele. Fiquem bem.